Boa noite, queridos. Sejam bem-vindos. Que alegria recebê-los na noite de hoje. Tivemos aí, quem veio de barco para a igreja hoje? Veio de lancha, veio de caiaque, né? Quem veio para a igreja aí nadando, né? Que chuva nessa tarde na cidade de São Paulo, mas que bom que vocês chegaram em segurança. Estamos juntos para continuar celebrando esse nome precioso, o nome de Jesus. Estamos na nossa série de mensagens, O Caminho para a Recuperação. E chegamos no quinto passo. Vamos falar agora na noite de hoje sobre o quinto passo. O Fábio vai colocar lá o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto que nós vimos hoje pela manhã. Nos livramos da culpa e agora estamos prontos para a mudança. E agora estamos prontos para a transformação. E é sobre isso que nós queremos falar com vocês na noite de hoje. Vamos lá, Fábio, o primeiro passo. Vamos recordar 8 passos, princípios, né, do Celebrando a Recuperação. O primeiro passo diz assim: reconheço que não sou Deus, admito que sou impotente para controlar minha tendência de fazer coisas erradas e que a minha vida está fora de controle. Passo 1, o versículo, todos os passos são baseados, né, no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças. O versículo do passo 1 é: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Mateus 5,3. Vamos lá? Princípio 2 diz assim: acredito de todo o coração que existe Deus, ou que Deus existe, que Ele se importa comigo e que tem o poder de me ajudar em minha recuperação. Falamos nesse passo a respeito de esperança, né? Como que nós podemos resgatar em Deus a nossa esperança. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Mateus 5,4. Princípio 3 diz assim: conscientemente escolho confiar toda a minha vida e minha vontade aos cuidados e controle de Cristo. Felizes as pessoas humildes, Mateus 5,5. Falamos nesta manhã sobre o princípio 4, trazendo o sentimento, então, da culpa, como lidamos com a culpa. Abertamente analiso todas as minhas falhas. Não há possibilidade de nos livrarmos da culpa sem um inventário pessoal, sem um olhar para o interior, sem averiguar por que fazemos o que fazemos. E confesso a mim mesmo arrependimento, a Deus e alguém da minha confiança. Precisamos caminhar com pessoas. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Só aprendemos a ser gente andando com gente. E o texto que nos ensina isso é: felizes os que têm coração puro, Mateus 5,8. E agora vamos pensar o princípio 5. Vamos ficar em pé, igreja. Vamos ler todos juntos em uníssono no princípio 5 para a gente fixar. E este é o princípio que vai nos nortear na noite de hoje, na mensagem desta hora, que diz assim, vamos lá, num coro só: peço humildemente que Deus remova meus defeitos de caráter e voluntariamente me submeto a cada mudança que Ele queira fazer em minha vida. A palavra-chave, volta lá um pouquinho, Fábio, por gentileza. A palavra-chave ali é mudança que Ele queira fazer em minha vida. Agora vamos falar sobre mudança, como podemos mudar. E aí sim, qual que é o texto bíblico que nos orienta? Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, Mateus 5,6. Você pode assentar-se, você pode acessar a sua Bíblia, ou você pode abrir a sua Bíblia, e eu quero convidar você a fazê-lo no texto de Romanos, capítulo 12. Porque quando nós pensamos em mudança, este é um grande texto que nos ajuda a entender o processo de mudança que todo crente se submete no dia em que ele reconhece Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Mudança está intimamente relacionada ao progresso ou ao processo de santificação. E é sobre isso que nós vamos falar na noite de hoje. Quero ler com vocês os versículos 1 e 2 e depois vamos para a mensagem. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a área da sua vida em que você tem encontrado maior dificuldade de mudança? Qual é aquela área da sua vida em que você tem insistido em fazer diferente, talvez em agir diferente, em pensar diferente, e você está sempre tropeçando no mesmo
lugar, né? Na mesma pedra, na mesma vulnerabilidade, na mesma deficiência da sua história. Qual é a área da sua vida em que você diz assim: eu não consigo mudar neste aspecto? Eu não consigo deixar de fazer, eu não consigo passar a fazer, eu não consigo fazer diferente, eu estou um pouco cansado, eu estou um pouco cansada, porque esta área não vejo progresso. Talvez um dos grandes desafios na vida cristã é nós estabelecermos marcos onde possamos de fato, aferir o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. Você tem se preocupado em aferir o quanto você tem sido um ser humano, um homem, uma mulher melhor no decorrer dos anos, no passar dos dias, dos meses? Você consegue aferir como você começou um ano e como você terminou aquele ano? E quais são as áreas da sua vida em que você conseguiu melhorar, você conseguiu progredir, você conseguiu uma mudança significativa, você evoluiu em algum aspecto? Como eu gosto de dizer, talvez eu já repeti isso algumas vezes. Um grande líder que durante muito tempo influenciou muitos pastores no mundo, ele dizia que todo líder, se ele conseguisse crescer 5% por ano, ele estava fazendo um grande trabalho particular, pessoal. Mas como aferir? Como aferir que eu cresci 5%? E talvez a noite de hoje possa te dar alguns indícios de como você pode começar a aferir o seu crescimento pessoal, o seu desenvolvimento pessoal e medir a sua mudança. Mas para que essa mudança possa acontecer e esta aferição também se torne uma realidade, primeira coisa, meu trabalho na noite de hoje, através do Espírito e através da Palavra de Deus, é lembrar a você que você tem que buscar, você tem que entender que mudança é um imperativo para nós que amamos a Jesus. Nós não fomos plantados para morrer seco. Nós não fomos plantados para murchar. Deus nos plantou para crescermos, para nos desenvolvermos. Deus enraizou as nossas histórias na presença dEle, para que possamos florir, para que possamos ser uma árvore frondosa, forte, galhos fortes, frutíferos. Não há estagnação para a vida daquele que anda com Jesus. Não há possibilidade de dizermos, eu estou errado e já me acostumei com o meu jeito de ser e paciência, eu sou assim mesmo. Não existe a possibilidade para o crente em Cristo Jesus dizer, eu sou assim mesmo. Ou vocês me aceitam do jeito que eu sou, ou não tem jeito, porque eu sou assim mesmo. Não. Nós somos seres que estamos em constante transformação, principalmente quando intencionalmente, de maneira propositiva, buscamos essa transformação. E o apóstolo Paulo vai então nos dar o caminho para essa transformação, nos convocando a uma vida de santidade, e esse processo de santificação nos leva a uma mudança que tanto precisamos. A minha oração é que na noite de hoje você possa decidir trabalhar em 2024 em uma área da sua vida e dizer, eu vou deixar este mau hábito, eu vou me livrar deste costume. Com a ajuda de Deus, com o auxílio da palavra dEle, com a intervenção do Espírito Santo, eu vou ser uma pessoa melhor em 2024 e vou resolver algumas coisas que eu tenho carregado há anos na minha história. Que talvez aqueles que estejam tão perto de você conhecem tão bem quanto você quais são essas áreas. E a minha oração é que na noite de hoje você decida trabalhar uma área por vez. Um dos grandes erros que eu cometo na vida é que quando nós olhamos para uma situação e nós vemos que existem tantas necessidades que precisam ser atacadas, existem tantas coisas que precisam serem feitas, há tantas decisões que precisam ser tomadas, um dos grandes erros que eu cometo é tentar resolver tudo de uma vez, colocar tudo dentro de um pacote e trazer uma solução única para tudo. Nós temos aprendido que não é assim que funciona. Talvez eu não consiga em 2024 resolver todas as áreas da minha vida. E Deus não quer que você assim o faça, mas Ele está convidando você, escolha uma e trabalhe em 2024. Escolha outra em 2025 e trabalhe. E assim nós vamos caminhando para a eternidade e vamos sendo aperfeiçoados pelo poder dEle, sendo transformados de glória em glória segundo a sua imagem, como o apóstolo Paulo também nos fala no livro de Coríntios. Esse é o desejo de Deus, que de glória em glória possamos ser transformados, de
tombo e se reerguer, nós somos transformados. De busca contínua, consciência plena de que onde estamos e para onde estamos indo, nós estamos sendo transformados. Do trabalho dele, do mover dele, da sensibilidade de deixar ele atuar em nossas vidas, nós estamos sendo transformados. Como é gostoso saber que aquele que começou a boa obra, como o próprio apóstolo Paulo fala em Filipenses, aquele que começou a boa obra, ele há de cumpri-la. Talvez um dos grandes erros que nós cometemos é nos esquecermos que de fato todos nós estamos com uma grande faixa no peito que diz assim: me perdoe pelos transtornos que eu estou causando a você, eu estou em construção, eu estou em obra, eu estou em restauração, eu estou em recuperação e Deus está trabalhando em minha vida. Sabe, quando nós vamos, talvez, em algum lugar que está em reforma e tem essa grande faixa, desculpe nos transtornos, estamos em construção, todos nós somos tipicamente esta faixa. Existe uma faixa no meu peito. Me desculpe os transtornos que eu tenho causado a você muitas vezes. Eu estou em recuperação, eu estou em construção, Deus está trabalhando. A boa obra que Ele começou, há de terminá-la, há de cumpri-la. E quando nós temos essa consciência, duas coisas precisam acontecer em nossas vidas. Primeiro, sermos menos exigentes com os nossos erros. E segundo, sermos mais tolerantes com aqueles que erram conosco. Isso é o processo de transformação. Isso é o processo de evolução. Isso é o processo de mudança. E quando nós olhamos para o texto bíblico, ele nos dá o caminho para a mudança. O apóstolo Paulo vai começar o versículo 12, e essa segunda parte do livro de Romanos, sendo bem prático, como é bem costumeiro, da sua forma de escrever os seus livros. Do capítulo 1 até o capítulo 11, o apóstolo Paulo apresenta o conceito, apresenta uma teoria, apresenta então, do capítulo 1 até o 11, Paulo apresenta um conceito, o conceito da redenção, da salvação em Jesus Cristo. Vai falar sobre o antigo Adão, o novo Adão, vai falar que pela fé somos justificados em Deus, vai falar sobre a graça, vai falar sobre o perdão. Olha, não é porque Deus nos perdoa que nós vamos ficar pecando. Vai falar que os nossos corpos já foram oferecidos ao pecado, agora os nossos corpos são oferecidos a Deus, lá em Romanos capítulo 6. Então, do capítulo 1 até o capítulo 11, o apóstolo Paulo está trabalhando o conceito da redenção, a misericórdia de Deus, o amor de Deus por nós, a maneira como Ele age através da cruz de Cristo. E a partir do capítulo 12 ele vai dizer como isso se aplica na vida cristã. Por isso o capítulo 12 ele é interessante, porque ele fala assim: quando nós temos uma mente transformada, nós temos relacionamentos restaurados. Porque a partir do capítulo 12, ele vai mostrar que a salvação não é algo abstrato. O amor de Cristo não é algo abstrato, não é um conceito abstrato onde nós não podemos experimentá-lo, vivenciá-lo, praticá-lo. Não, e a partir do capítulo 12 ele mostra como podemos colocar em prática a nossa salvação. E por isso ele começa dizendo exatamente isto. Um apelo ao nosso coração, este apelo que nos convoca a uma consciência daquilo que Deus fez por nós e de como nós devemos agir a partir de agora. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Essas misericórdias que foram muito bem fundamentadas e consolidadas numa teoria do capítulo 1 até o capítulo 11. Tudo aquilo que foi apresentado pelo apóstolo Paulo, nesses 11 primeiros capítulos. Então o apóstolo Paulo vai dizer: agora lembre-se do que Jesus fez por você. Lembre-se de tudo aquilo que aprendemos, ouvimos, tudo aquilo que consolidamos como conceito, como teoria, como doutrina. E agora, olhem para isso e desfrutem disto de maneira prática. E ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Vocês sabem como Deus é misericordioso. Eu fundamentei a misericórdia de Deus até aqui com vocês. Eu expliquei para vocês como Deus perdoa. Eu expliquei para vocês no capítulo 8 que quem está em Cristo não há condenação alguma para estes. Eu mostrei para vocês que não importa onde vocês estejam, o meu amor estará por vocês. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem nos vencerá? Não há altura nem profundidade, não há largura,
Não há nada que pode te separar ou me separar do amor que eu tenho por você. Olha quantos textos lindos nos primeiros 11 capítulos de Romanos. É isso que o apóstolo Paulo está se apegando e dizendo: agora eu rogo-vos pela misericórdia de Deus. Essa misericórdia que vocês ouviram, essa misericórdia que vocês provaram, essa misericórdia que vocês entenderam. E aí ele leva os seus ouvintes do primeiro século à cultura judaica e remonta o pensamento e o princípio judaico no coração daqueles que eram romanos, gregos e que também eram judeus, agora a entender como nós podemos viver um relacionamento com Deus diferente que produz transformação. Porque esses 2 primeiros versículos estão tratando da maneira como nós devemos nos relacionar com Deus. E aí ele diz assim, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo. Nós estamos lendo Levítico como igreja. Terminamos de ler Levítico. Todos vocês que estão lá no grupo de leitura bíblica anual, terminamos de ler Levíticos. E no grupo foi colocada uma tabelinha, né, de todos os sacrifícios que eram oferecidos. E a primeira lá que vai na tabelinha, a primeira está lá, holocausto. Depois sacrifício de paz. E assim os sacrifícios que eram oferecidos no Antigo Testamento. O holocausto era um sacrifício, né, era o sacrifício de queimados. Como que funcionava esse sacrifício? O judeu tinha que oferecer a Deus o seu melhor bem, o seu melhor cordeiro. Ele tinha que oferecer a Deus aquilo que ele tinha de melhor no seu gado. E esse animal, ele teria que ser totalmente queimado. Nada se aproveitaria dele. Tudo seria queimado numa oferta a Deus. Quando o apóstolo Paulo diz que os nossos corpos devem ser oferecidos, ou que nós devemos apresentar os vossos corpos por sacrifício vivo, o apóstolo Paulo está remontando a esse sentimento, né, da oferta dos queimados ou do holocausto, onde o melhor era integralmente oferecido a Deus, e ali o dono daquele animal não tinha de volta nada. Era definitivamente oferecido e tudo era queimado. Por isso a palavra apresentei traz consigo a ideia de entrega total. Traz consigo o sentimento de que eu estou dando tudo que eu tenho. Eu estou dando o meu melhor. Eu estou dando o melhor do que eu sou, o melhor do que eu tenho a Deus. Então, quando Paulo diz que nós devemos apresentar, eu entrego e não quero nada de volta. Eu entrego e eu não quero nenhum, né, benefício de volta. Eu não quero que algo seja retornado para mim. E ele diz que isso deve ser um sacrifício vivo. Os nossos corpos devem oferecer a Deus aquilo que de melhor nós temos. Lá o animalzinho era morto. Aqui o sacrifício é vivo. Ou seja, diariamente, continuamente, nós estamos dando o melhor do que somos a Deus. Nós estamos dando o melhor do que temos a Deus. Nós estamos fazendo o melhor do que somos e temos a Deus. E é interessante porque ele continua dizendo, quando nós fazemos isso, vamos estar evidenciando aquilo que é santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A ideia de culto racional traz consigo a ideia de lógico. Não é consigo a ideia de um culto racional onde nós não podemos sentir emoções, onde nós não podemos ser tocados pelo Espírito de maneira emocional. Não é esse o sentimento. Um culto racional leva-nos a chorar. Um culto racional leva-nos a sorrir. Um culto racional leva-nos a vibrar. Um culto racional leva-nos a nos ajoelhar, a nos prostrarmos diante desse Deus, porque é um culto lógico. É um culto que faz sentido com aquilo que nós fazemos aqui dentro e com aquilo que nós falamos lá fora, com aquilo que nós vivemos lá fora. Não podemos ser um aqui e outro lá. Não podemos ser um lá e outro aqui. Porque senão o nosso culto nunca será lógico. A ideia de culto lógico é a ideia de integridade, a ideia de um sentimento onde eu sou uma única pessoa. Aqui dentro, lá fora, onde estiver,
Eu falo do mesmo jeito, eu penso do mesmo jeito, eu sinto do mesmo jeito, e não há divergência, não há papéis em que eu vou representando aonde eu estiver. A ideia de culto racional, a ideia, né, de sacrifício vivo, está relacionado a como nós nos relacionamos com a sociedade. Então, vou dar alguns exemplos de sacrifício vivo e culto racional. Todas as vezes que os seus olhos decidem não ver aquilo que o seu corpo indevidamente está pedindo para você ver, isto é um culto racional e é um sacrifício vivo. Toda vez que você foge da pornografia, isso é um sacrifício vivo. Você está sacrificando o seu corpo em detrimento daquilo que Deus espera de você. Todas as vezes que essa língua não falar o que você não deve falar, todas as vezes que você controlar a sua tendência de acusar, a sua tendência de maledicência, a sua tendência de ferir pessoas com a língua, você está fazendo um sacrifício vivo e um culto racional. Todas as vezes que a sua mão não tocar em coisas que não devem ser tocadas, todas as vezes que a sua mão não furtar, todas as vezes que a sua mão não cometer, né, um adultério, todas as vezes que a sua mão não ferir alguém, você está praticando um culto racional e, acima de tudo, um sacrifício vivo. Porém, sacrifício vivo não está simplesmente no aspecto negativo das coisas, deixar de fazer coisas erradas, mas é praticar. Então, todas as vezes que eu abençoar alguém com os recursos que eu tenho, colocar a mão no bolso e abençoar alguém, eu estou fazendo um sacrifício vivo a Deus. Todas as vezes que eu elogiar alguém, todas as vezes que eu trazer dignidade a alguém com a minha fala, todas as vezes que eu respeitar alguém no meu diálogo, é um sacrifício vivo que eu estou prestando a Deus, é um culto racional. Todas as vezes que os meus olhos contemplarem aquilo que é bom, que os meus olhos pararem de ver aquilo que está errado e começar a valorizar aquilo que está certo, aquilo que está andando, aquilo que está dando certo, eu estou prestando um culto racional e um sacrifício vivo a Deus. A ideia de sacrifício vivo, oferecer os nossos corpos por sacrifício vivo, é exatamente esse sentimento. Todas as vezes que eu me sacrifico para mortificar a minha tendência pecaminosa, eu estou oferecendo isso a Deus, porque é o meu melhor a Deus. Isso é um culto racional, é um culto lógico, é um culto que faz sentido, é um culto coerente com o meu estilo de vida, com a minha percepção de vida, com a transformação que Deus está produzindo. Por isso ele vai dizer, não coloquem o pé nesta forma da nossa sociedade. Não vos conformeis com esta era, com este século. Veja que o apóstolo Paulo não usa a palavra mundo, mas o apóstolo Paulo usa a palavra era, a palavra século. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno. O apóstolo Paulo vai então nos dizer, não vos conformeis com este século, porque ele sabe, e ele nos apresenta essa ideia de que este século é mau. Existe então duas palavras na etimologia grega para falar sobre conforme e transforma. Como assim também no português, conforme e transforma, vem de uma mesma raiz, forma, molde. E quando nós olhamos então para o apóstolo Paulo, ele está primeiro trabalhando o negativo e dizendo assim, não coloquem o pé na forma dessa sociedade que tem uma ética de camaleão. Vocês sabem o que é o bichinho camaleão, né? Ele se adapta a uma realidade para passar-se desapercebido. Ele muda, né, conforme a situação. Ele muda conforme a realidade, para que ele possa passar desapercebido. Essa é a ética que nós vivemos. Aquilo que era errado no passado hoje é certo, aquilo que era certo no passado hoje é errado. As coisas vão mudando de acordo com a conveniência de quem está no poder, as coisas vão mudando de acordo com o interesse de quem está no poder, e as coisas vão mudando.
E nós já estamos perdidos, nós não temos uma linha mestre da qual nós podemos nos guiar, nos orientar, né, e ficar firme nelas. Mas de tempo em tempo precisamos estar nos adaptando e mudando conforme a música, ou dançando conforme a música. Paulo diz, não façam isso. Não façam isso. A ideia de não vos conformeis é essa ideia. Não sejam como o camaleão, que vocês vão tomando a forma dessa sociedade hostil, dessa sociedade anticristã, dessa sociedade que não está nem um pouco interessado com os valores éticos, morais, aqueles apresentados por Deus e pela sua palavra. Eles não estão interessados em nada disso e eles vão nos moldando para que cada vez mais todo mundo tenha a mesma forma e possa, como um gado que não pensa, ser conduzido na mesma direção. O apóstolo Paulo está dizendo, não vos conformeis. É interessante porque a etimologia da palavra conforme, no grego, é esquema, que traduz a nossa palavra no português em esquema. Você já viu como o brasileiro, ele é especialista em esquema? Né? Eu me lembro do meu professor de grego, ele escreveu um livro chamado Dando um Jeito no Jeitinho. Porque não é assim? Nós não somos o povo do jeitinho, né? Não foi assim que na década de 70 foi vendido o Brasil por um jogador de futebol? Mas nós não podemos ser mais o país do jeitinho. Não pode ter esquema para o povo de Deus. É preto no branco, é certo ou errado, não tem meio termo. Mas o apóstolo Paulo vai dizer, não vos conformeis, não entre nesse esquema, não entre nesse esquema da sociedade. É interessante porque também a palavra conformeis traz consigo no grego a palavra que nós usamos para quando o câncer se alastra. Qual é a palavra que nós usamos para quando o câncer se alastra? Metástase. Não vos conformeis, conformeis no grego é metástase também. Ou seja, é algo que anda, é algo que se adapta ao corpo, é algo que vai tomando conta, é algo que vai contaminando tudo e a todos. Paulo está dizendo, você não precisa ser alvo de uma metástase, você não precisa ser alvo de um esquema, porque este mundo é mau. Eu quero ler com vocês Gálatas capítulo 1, e quero ler com vocês os versículos de 1 a 4, onde Gálatas vai nos dizer exatamente isto. O quanto este século, quanto esta era, ela é má, e que nós precisamos ter uma postura firme diante dela. Olha o que o texto bíblico diz, Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outro e paz da parte de nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Se nós estivermos sendo guiados por esquema, nós vamos continuar arraigados a este mundo mau, a esse século mau, a esse século que não oferece segurança para o futuro. Por isso o apóstolo Paulo diz, onde você tem colocado o seu pé? Que forma você tem colocado o seu pé? Qual é a forma que você tem vivido? E aí ele continua, mas transformai-vos. A palavra no grego transformar tem duas possibilidades. A primeira é morfê. Morfê traz consigo a ideia de uma essência imutável. Morfê traz consigo a ideia de uma essência que não pode ser mexida, que não pode ser alterada, que não pode ser maquiada, que não pode ser transformada, que não pode ser mudada. Lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 6, a palavra de Deus diz assim, que Deus não teve por usurpação ser igual a Deus,
mas aniquilou-se a si mesmo, transformando, ou tendo a forma de homem. A ideia lá de forma é morfê, ou seja, na essência não há mudança, na essência não há transformação. Mas é interessante porque o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos transformar. Mas como que a palavra transformação traz consigo a ideia de morfê? Se morfê é uma essência contínua, onde não há variação de mudança, onde não há sombra de mudança, onde não há transformação. O apóstolo Paulo está dizendo, olhe para o alvo, olhe para Jesus, Ele é imutável e dele vem a fonte segura de toda transformação para a sua vida. Ou seja, você vai se transformar à medida de um valor único, à medida de um valor imutável, onde você não vai ficar em dúvida para onde você está indo. E agora, eu vou para cá ou vou para lá? Qual é a música do momento? Qual é a tendência do momento? Né? E quando nós estamos colocando a forma nessa sociedade, nós temos que sempre estar pensando qual que é a tendência deste momento, qual que é a novidade desse tempo. Eu não quero ficar descontextualizado, eu preciso me adequar. Não, isso é loucura. Jesus é um só, não há mudança. A essência dele é única e ele é a nossa régua, ele é o nosso parâmetro. E a partir deste parâmetro imutável, nós somos transformados. Por isso a palavra de Deus traz consigo também o sentimento de metamorfose. Transformai-vos traz consigo a ideia de metamorfose. É a transformação que, por exemplo, o lagarto ou a lagarta sofre depois que a borboleta bota o ovo. Então a borboleta bota um ovo numa folha. Este ovo gera um lagarto ou uma lagarta. Essa lagarta passa por um processo de mutação de dentro para fora. Morfê é isso. É não deixarmos a nossa essência, é não perder a essência que está em Jesus e deixar que essa essência imutável nos transforme de dentro para fora. E ali então, esta lagarta, ela vive o processo de transformação dentro de um casulo muito dolorido, muito traumático, até o ponto em que ela se transforma numa linda borboleta, bota o ovo de novo e todo o processo é retomado. Metamorfose, transformação de dentro para fora, renovação da mente, pensar de maneira diferente, não orientada por esta era má, que a cada momento nos pede para pensarmos de um jeito, agirmos de um jeito e nos adequarmos a uma realidade circunstancial. Mas o morfê imutável de Jesus Cristo. E essa transformação, ela acontece pela renovação da nossa mente. Então, deixa eu dizer algo para você muito importante nesse momento da mensagem. Se o mundo controla a maneira de você pensar, você vai ser conformado. Você vai tomar a forma dessa sociedade. Mas se Deus controlar a sua maneira de pensar, você vai ser transformado. Enquanto o mundo controla a nossa maneira de pensar, nós vamos nos conformar. Nós vamos tomar a forma, nós vamos nos adequar. Mas quando Deus controla a nossa maneira de pensar, nós seremos transformados. Se você quer mudança em sua vida, deixe Deus controlar a sua maneira de pensar e não permita mais que o mundo controle a sua maneira de pensar. Não deixe mais que a mídia secular controle a sua maneira de pensar. Não deixe mais que as notícias trágicas e difíceis controlem a sua maneira de pensar. Não deixe mais que os interesses daqueles que estão no poder controlem a sua maneira de pensar. Não deixe mais que as suas emoções, influenciadas por essa sociedade, controle a sua maneira de pensar. Porque enquanto esta era, enquanto este século estiver controlando a sua maneira de pensar, você já colocou o pé nesta forma. E você já está bem parecidinho com tudo que de ruim pode existir neste mundo. Mas deixe Deus controlar a sua maneira de pensar. E você será transformado. Talvez você já deve ter acompanhado algumas notícias falando sobre desastre ecológico no mar. O que eu quero dizer por isso?
o navio derramou óleo no mar. E o navio derramou óleo no mar perto da praia. Como é feito a descontaminação ou a despoluição do mar quando um navio derruba óleo no mar? É interessante. Eles circundam a área com vários barris de produtos químicos. E esses barris vão soltando, numa determinada frequência e quantidade, esses produtos químicos. E esses produtos químicos vão diluindo o óleo, que contaminou aquele trecho do mar, até que aquele trecho do mar volte a ficar limpo, despoluído, porque os barris foram soltando os produtos químicos. Na noite de hoje eu quero pegar essa analogia e fazer um convite a você. Como você descontamina a sua mente? Cerque ela com os barris que tem um produto infalível para descontaminar a sua mente. Os versículos contidos na palavra de Deus. A palavra de Deus é o barril que está soltando, que está eliminando, que está diluindo princípios valorosos na nossa mente. E isso vai descontaminando a nossa mente. Na noite de hoje, você precisa tomar uma decisão. Você quer que a sua mente seja controlada por esta era ou por Deus? Paulo faz um convite a você nesse processo de mudança, que é chamado nada mais, nada menos do que processo de santificação. Não há mudança sem processo de santificação. E ele vai dizer: não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí a gente aprende algo muito interessante. Que a vontade de Deus não é causa, é consequência. Sabe aquele sentimento que muitas vezes nós temos? Pastor, eu não consigo saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Pastor, qual será que seja a vontade de Deus para a minha vida? Pastor, como eu descubro qual é a vontade de Deus para a minha vida? Sabe por que nós temos dificuldade em entender a vontade de Deus? Porque nós achamos que a vontade de Deus é causa. Mas a vontade de Deus nunca foi causa. A vontade de Deus sempre foi consequência. Então, o que é que o texto bíblico está falando? Quando eu me purifico, quando eu não coloco o pé na forma deste século, quando eu permito que a minha mente seja controlada por Deus e não por essa sociedade, quando eu estou nesse processo de transformação, nesta metamorfose, de uma mudança de dentro para fora, eu chego aonde eu quero chegar. E aonde nós queremos chegar? Na vontade de Deus. Por que eu preciso viver o processo de santificação? Olha o que o texto bíblico diz. Qual que é a finalidade do processo de santificação? Qual que é o propósito do processo de santificação? Qual que é o propósito para uma vida onde foi deliberadamente tomada a decisão de trabalharmos a mudança da nossa mente e não mais deixarmos ser influenciados por uma sociedade anticristã, por uma Babilônia hostil, que continua nos afastando de Deus? Olha o que o texto bíblico diz. Qual que é a finalidade? Para quê? Para que o quê? Experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vontade de Deus é consequência, não é causa. Conforme eu ando com Deus, conforme eu começo a pensar como Ele pensa, a agir como Ele age, querer ser o que Ele quer que eu seja e não ficar relutando com Ele, para que Ele trabalhe na minha vida e aceite o que eu quero ser, a vontade de Deus vai se descortinando, a vontade de Deus vai ficando clara, a vontade de Deus vai sendo pavimentada, cimentada, e daqui a pouquinho eu estou andando sobre a vontade de Deus
de maneira natural, sem perceber e sem ficar me descabelando, perguntando, qual é a tua vontade, Pai? E aí Deus talvez diga, a minha vontade é que você se pareça cada vez mais comigo. E quando você se parecer cada vez mais comigo, você já vai estar na minha vontade. E você não vai mais precisar ficar fazendo essa pergunta, qual é a sua vontade? Porque ela se descortina. Eu gosto muito quando eu penso nesse texto e a finalidade da santificação é nos colocarmos naturalmente na vontade de Deus, na figura do mineiro. Não aquele que nasceu no estado de Minas Gerais, mas aquele que trabalha na mina. Quantos filmes, nós já assistimos a respeito daqueles que trabalham em mina? E a gente sabe que aqueles que trabalham em mina descem em profundezas, e lugares escuros, e é colocado sobre a cabeça deles um farolete. Aquele farolete não tem grande alcance. Aquele farolete, ele é de curto alcance, mas é colocado um farolete sobre a cabeça daquele homem que trabalha na mina. O que acontece? Conforme ele vai andando, o lugar vai se clareando. Conforme ele vai andando, as coisas vão ficando mais perceptíveis. Se ele ficar parado lá atrás e quiser enxergar lá na frente como que está, ele não vai conseguir. Ele tem que andar um passo de cada vez, um momento de cada vez, uma situação de cada vez. E o lugar vai sendo clareado. E o lugar vai se descortinando. Assim é a vida com Deus. Mas eu sei que talvez você tenha o mesmo desafio que eu tenho. Eu sou imediatista. Eu quero tudo para ontem. Não tenho muita paciência de esperar as coisas acontecerem. Às vezes como cru por causa disso, como diz o bom ditado. E nós estamos parados aqui, querendo enxergar o que vai acontecer lá na frente, e entendendo que lá na frente seja a vontade de Deus, mas eu não fiz nada para chegar até ali. Ande com Deus todos os dias. E a luz brilhará sobre o seu caminho. E a vontade de Deus será descortinada. E você naturalmente estará vivendo a vontade de Deus. A vontade de Deus, que é boa. A vontade de Deus, que é agradável. E a vontade de Deus, que é perfeita. Veja que boa, agradável e perfeita não são qualificações da vontade de Deus. O apóstolo Paulo não está dizendo quais são as qualificações da vontade de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que a vontade de Deus está naquilo que é bom. A vontade de Deus está naquilo que é agradável. A vontade de Deus está naquilo que é perfeito. Então, nós poderíamos muito bem traduzir, esse texto dizendo assim, para que conheceis qual seja aquilo que é vontade de Deus no que é bom. Aquilo que é vontade de Deus no que é agradável. E aquilo que é vontade de Deus no que é perfeita. Esse texto sempre suscitou uma curiosidade no meu coração de tentar de alguma maneira traduzir para vocês praticamente. E aí estudando sobre esse texto eu percebo que quando o apóstolo Paulo diz que a vontade de Deus é a boa, a vontade de Deus é a boa, o apóstolo Paulo está dizendo, tudo que é correto, ali está a vontade de Deus. Quando você age corretamente nos seus relacionamentos, quando você age corretamente nas suas decisões, quando você age corretamente no seu relacionamento com Deus, ali está a vontade de Deus, porque ela é a boa. Ela é a boa vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é exemplificada em tudo que é correto. Por isso a ideia de se descortinar à medida que nós andamos com Jesus. Por isso a ideia de se cortinar à medida em que eu tiro o meu pé dessa forma deste século, dou um passo atrás, não deixo que esta sociedade governe os meus pensamentos, mas a palavra de Deus, que é aquele que vai desintoxicar a minha mente, vai limpar a minha mente, vai despoluir a minha mente, e eu começo então a ser orientado por esta palavra, eu vou sendo transformado, e aí eu vou ter sempre prazer em fazer aquilo que é correto. E ali eu estou na vontade de Deus. O lugar mais seguro da terra é a vontade de Deus.
Mas o texto bíblico fala a respeito de agradável, que traz consigo o sentimento, cumpre os seus propósitos. Algo agradável que cumpriu os seus propósitos. Sabe quando a gente idealiza algo que tem um propósito, um objetivo bem claro, e quando nós chegamos ao final daquilo que idealizamos, passamos por todas as etapas e chegamos ao final e vimos que o resultado foi atingido como estabelecido no início, qual é o sentimento que você tem? Ufa, que delícia! Conseguimos, atingimos, vencemos, é agradável, é algo que produz êxtase, é algo que produz satisfação. Não é gostoso quando você termina um bolo e percebe que ele não murchou? Atingiu o propósito, o bolo ficou bonito, cheiroso, todo mundo comeu, pediu mais. Não é gostoso? Não dá alegria? Não dá prazer quando alguém chega para você e diz assim, nossa, seu ovo está uma delícia hoje. Que ovo delicioso. Você não fica satisfeito, satisfeita? Ou quando o seu líder na empresa chega para você e fala assim, puxa, nesse projeto você se superou. Não dá êxtase. A ideia de vontade agradável é a ideia que cumpre os propósitos divinos. Ou cumpre seus propósitos. No caso, como nós estamos pensando numa transformação, cumpre os seus propósitos divinos. É aquele sentimento de chegar em casa no final de um dia e falar assim, como foi bênção esse dia. Sabe como a gente pode perceber a vontade de Deus agradável? Numa visita. Onde você visita alguém e a pessoa estava desanimada, a pessoa estava abatida, a pessoa estava desistindo, e ela é revigorada pela sua visita, ela é revigorada pelo seu bom papo, ela é revigorada pela sua oração, ela é revigorada pelos cânticos que vocês entoaram, e ela te recebeu, ou ele te recebeu com o rosto um pouco fechado, carrancudo, triste, pesado, está te despedindo com um sorriso no rosto, dizendo, olha, não estou ansioso pelo retorno de vocês. Cumpriu o propósito divino. É agradável. É agradável. A ideia de agradável é exatamente essa. E ele termina dizendo, perfeita. A ideia de perfeita é, atingiu o alvo. Cumprir os propósitos, atingiu o alvo. Porque quando eu atinjo o alvo, propósitos são cumpridos. Eu fui naquela visita para edificar, atingi o alvo. Eu fui naquela visita para reanimar, eu atingi o alvo. Eu fiz aquele bolo para celebrar a vida, e deu certo, o bolo não murchou, né? Deu tudo certinho, atingi o alvo. Eu abracei alguém para trazer ânimo, eu atingi o alvo. A vontade de Deus é a boa, a vontade de Deus é a agradável, a vontade de Deus é a perfeita. Isso não são qualificações da vontade de Deus, é onde a vontade de Deus está. E ela só é descoberta quando nós andamos com Jesus diariamente e somos transformados na nossa mente e não nos conformamos com este mundo. E por que nós fazemos tudo isso? Por que tudo isso para nós não é sacrifício? Ou por que tudo isso para nós não deveria ser sacrifício? Por que tudo isso para nós não deveria ser um peso, uma exigência, uma tabela a ser cumprida, mais uma missão a ser estabelecida, né? No nosso checklist pesado de atividades, mais uma atividade a ser cumprida? Porque nós somos gratos pela misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Por isso o apóstolo Paulo diz, vamos ler o texto de trás para frente? Nós vivemos a vontade de Deus que é a boa, nós vivemos a vontade de Deus que é a agradável, nós vivemos a vontade de Deus que é a perfeita, porque estamos vivendo uma transformação diária da nossa mente, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de sentir, porque essa transformação é resultado do nosso desejo de oferecer um culto lógico e um culto de sacrifício vivo. Simplesmente porque não há para ser diferente diante da misericórdia de Deus sobre a minha vida. A misericórdia de Deus
é o estupim, né? É o acelerador, é o gatilho para eu não vou ter a forma deste século, desta era. Não é este mundo que vai controlar o meu pensamento. É Deus que vai me transformar. Porque é o mínimo que eu posso experimentar, é o mínimo que eu posso fazer diante da misericórdia de Deus sobre a minha vida. Por isso, na noite de hoje, qual é a área da sua vida que precisa de mudança? Não tente fazer tudo de uma vez. Vamos passo a passo. Um dia de cada vez, um momento de cada vez, uma realidade de cada vez. Passo a passo. Corajosamente confessando os nossos pecados e reconhecendo a nossa culpa, como falamos nesta manhã. E deixando que Deus, por meio da sua palavra que descontamina a nossa mente, nos transforme. Deus quer mudança na sua vida. Deus não quer que você continue sendo o mesmo de sempre. E talvez o grande valor de aferição para saber se eu estou mudando é: meu jeito de pensar está mudando? Ou eu continuo pagando mal com mal? Ou eu continuo me relacionando a respeito das trocas? Ele fez, ele recebe. Ele não fez, ele não recebe. Será que a gente continua se relacionando com a sociedade e com o mundo, né, com o mesmo jeito de pensar? Aqui se fez, aqui se paga. Por isso o apóstolo Paulo vai dar um exemplo bem claro do que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha comigo, o versículo 9 e 10. Os versículos 1 e 2 trata do nosso relacionamento com Deus. E os versículos de 9 a 21 trata do nosso relacionamento com a sociedade. E olha como ele mostra uma mudança de pensamento na vida de um homem e de uma mulher quando o nosso relacionamento com a sociedade acontece. O amor seja sem hipocrisia. Esta é a vontade boa de Deus. Que os nossos relacionamentos não tenham máscaras. Que os nossos relacionamentos não sejam resultado de uma performance. Que os nossos relacionamentos não sejam resultado de um teatro. Quantas vezes você respondeu a pergunta, você está bem? Com um sonoro sim, quando você estava destruído. Ou quantas vezes você perguntou, você está bem? Simplesmente porque você quer ser educado, mas quando a pessoa começou a dizer, não estou nada bem, você estava olhando no relógio e dizendo, por que eu fui perguntar para essa pessoa se ela estava bem? Eu não estou nem um pouco interessado em saber como ela está. A palavra hipocrisia remete ao teatro grego. As festas pagãs gregas, bem parecido com o nosso carnaval, onde uma máscara de cera era colocada. A palavra hipocrisia é traduzida por sem cera. O amor seja sem cera. Qual que é a ideia sem cera? Sem uma máscara, uma cera. Quando um vaso era vendido, e a pessoa que estava comprando, ela queria saber se aquele vaso, né, de barro, ou aquele vaso, né, de cera, era perfeito, ele perguntava, este vaso é hipócrita ou não é hipócrita? Ele perguntava, esse vaso é com cera ou esse vaso é sem cera? Porque quando o vaso tinha sido colocado no forno, e a temperatura errada, ou, né, o processo errou, e o vaso trincou, então o vendedor passava uma cera para encobrir a trinca do vaso e para disfarçar o vaso. E aquele vaso era vendido como se fosse uma peça perfeita, porém aquela peça não era perfeita, porque era uma peça hipócrita. Uma peça com cera. A ideia de hipocrisia é com cera ou sem cera.
Mulher, vocês podem continuar usando maquiagem. Só não pode ser cera. Olha o exemplo prático de uma vontade que é boa. O amor seja sem hipocrisia. Olha o exemplo prático de uma vontade que é agradável. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Onde você tem colocado o seu pé? Qual é a forma que você tem colocado o seu pé? Olha o exemplo prático da vontade de Deus. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Isso é perfeito. Quando você é o primeiro e eu sou o terceiro, ou quando nós colocamos Deus em primeiro, você em segundo e eu sou o terceiro, e a minha alegria é ver a sua alegria, o meu regozijo é ver a sua vitória e trabalhar pela sua vitória, pelo seu progresso, pelo seu desenvolvimento, pela sua cura, pela sua mudança, pela sua recuperação. Essa é a vontade perfeita de Deus. Mas quando nós colocamos a forma, o pé na forma dessa sociedade, nós somos lembrados que eu preciso vencer. Eu sou o grande interessado, eu preciso estar bem, eu preciso ser o grande vitorioso. E aí elementos como egoísmo, individualismo começam a prevalecer. E não existe mais o amor cordial, onde eu estou pronto a me doar por você, para experimentar a sua transformação, contando que você esteja fazendo a sua parte, pela sua própria transformação. E aí numa parceria incrível, nós vemos a graça que desce do céu, a graça que é vertical, que me alcança, sendo agora derramada no horizonte com aqueles que andam junto comigo. Porque quando Deus estabeleceu o processo de mudança, foi exatamente neste sentido que Ele produziu. A graça que vem dos céus me atinge, para que ela possa atingir aqueles que estão perto de mim. Não há possibilidade, não faz sentido vivermos a graça vertical se não manifestarmos a graça horizontal. Eu evidencio a graça horizontal porque eu já fui alcançado pela graça vertical. O céu desce à terra e toca a terra para que eu possa tocar nas pessoas com o céu e ver mudança na vida delas a partir de mim. Na noite de hoje, que graça você tem desfrutado e que graça você tem evidenciado. Qual é a área da sua vida que precisa de mudança, meu irmão, minha irmã? Qual é a área da sua vida que precisa de transformação? Deus quer transformar você na noite de hoje. Deus quer transformar você a partir da noite de hoje, convidando você a viver num processo lindo de santificação, de reciclagem, de novas posturas, novas atitudes. Você já foi alcançado pela graça vertical? Então agora, alcance outros com a graça horizontal e abençoe a vida de pessoas. Isso é mudança. Isso é transformação. Isso é renovação da mente. Isso é pensar diferente. E quando nós estivermos vivendo isso, nós vamos saber que a vontade de Deus é a boa, é a agradável, é a perfeita. Vamos sair da imaturidade espiritual de ficar perguntando: qual é a sua vontade, Pai? Porque nós já vamos estar vivendo nela de maneira natural, porque ela é consequência e não causa. Qual é a área da sua vida que precisa de transformação na noite de hoje, meu irmão? Coloque agora aos pés de Jesus. É nos relacionamentos, é a maneira como você lida com as finanças, é a maneira como você trata as pessoas que você mais ama dentro de casa, é a maneira como você lida com as diferenças,
É a maneira como você recebe as acusações. Qual é a área da sua vida que precisa de mudança na noite de hoje? Nós queremos convidar você a participar desse processo, que é startado por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo dele, no dia da sua conversão. Eu gosto muito de uma fórmula aritmética. O meu espírito, mais o Espírito Santo, igual a santificação, igual a transformação, igual a mudança. Deus quer mudar você. Você está cansado de algum aspecto da sua vida? Você está cansado do seu jeito? Tem área da sua vida que nem você suporta mais? Se esse é seu caso, fique em pé, porque Deus quer mudar essa história a partir da noite de hoje. Se você precisa de Jesus na noite de hoje, fique em pé. Confesse a sua necessidade de Jesus na noite de hoje. Não espere por ninguém. É com você que o Espírito está falando na noite de hoje. É com você que o Espírito está falando agora. Não se preocupe se o Espírito falou com o da direita ou da esquerda. E nem se preocupe com o que o da direita ou da esquerda vai pensar. Com aquilo que você vai responder ao Espírito na noite de hoje. É o Espírito falando com você. Não é a minha voz, não sou eu, não é a minha mente. É o Espírito de Deus falando com você na noite de hoje. Por isso, fique em pé nesse santuário e clame pela mudança que você precise agora. Para este Espírito que está falando com você agora. Fique em pé nesse santuário e clame a Ele, rogue a Ele, implore a Ele a mudança que você precisa. Se você está cansado de alguma área da história da sua vida, fique em pé nesse santuário, eu quero orar por você. E esse Espírito vai começar a trabalhar, vai continuar a trabalhando e vai completar a obra que Ele já iniciou na sua história. Para que você possa ser transformado de glória em glória segundo a imagem de Deus. Numa lapidação perfeita desse Espírito. Fazendo com que cada vez mais você se pareça com Jesus e cada vez menos com esta era. Se você tem brigado com Deus porque você quer convencê-lo que Ele te transforme no que você quer ser, desista na noite de hoje e aceite que Deus está trabalhando para que você seja o que Ele já decidiu que você é. Aceite o que Deus já decidiu, quem você é e o que você é. Aceite isso na noite de hoje. Não resista mais. Aceite a transformação, a mudança que Jesus está propondo para você na noite de hoje. Fique em pé nesse santuário. Eu quero orar por você. Quem mais? Pode ficar em pé. Sem qualquer reserva, sem qualquer vergonha, sem qualquer timidez. Deixe Deus continuar trabalhando a mudança que você precisa na história da sua vida. Fique em pé. Continue levantando. Continue se unindo a esses que já estão em pé. É o Espírito falando com você. Não endureça o vosso coração quando o Espírito de Deus falar com você. Porque cada vez que nós endurecemos o coração, quando o Espírito de Deus fala, cada vez mais ficará difícil ouvir o que o Espírito de Deus está falando. Então não endureça o vosso coração, deixa Deus falar. É Ele quem está falando, não há mérito algum em mim, é obra dEle. É por Ele, é para Ele. Ele quer transformar a sua história, Ele quer continuar trabalhando em sua vida, Ele quer continuar moldando o seu caráter. A boa obra que Ele iniciou, Ele vai concluir. E passa pelo processo da noite de hoje. Quem mais? Fique em pé. Quero orar por você, quero orar com você. Paizinho querido, obrigado por essas vidas preciosas que reconhecem a necessidade de mudança na noite de hoje, ó Pai. Obrigado a Deus por aqueles que no ambiente online estão em pé, reconhecendo a necessidade de mudança, ó Pai. Dê a Tua bênção sobre eles. E Pai, que este povo querido jamais sinta-se sozinho. Que eles possam ter no Senhor e na igreja um lugar de refúgio, um lugar de liberdade, um lugar de segurança, ó Pai. Continue trabalhando nas nossas áreas de recuperação e nos ajudando a vencê-las e superá-las, ó Pai.
eu entrego em tuas mãos, ó Deus, cada um destes que estão em pé. E peço que agora sejam visitados pelo teu Santo Espírito, encorajados pelo teu Santo Espírito. Garanta, ó Pai, a eles e a elas, ó Deus, que a boa obra que o Senhor iniciou, o Senhor há de concluí-la. E que eles estarão vivendo plenamente, intensamente a tua vontade nas próximas horas e nos próximos dias, ó Pai. Sustente este povo, que o Senhor possa curá-los com teu poder. Essa é a minha oração, esse é meu desejo, esse é meu anseio. E eu faço esta oração no nome de Jesus, dizendo amém e amém. Se você está ao lado de alguém em pé, dê um abraço, como eu sempre peço. Não vou cansar de ser repetitivo. Pergunte o nome dele, pergunte o nome dela, abrace forte ele ou ela. E assuma o compromisso de orar por ele e por ela durante esta semana. Para você que não está abraçando, fique em pé, vamos dar uma salva de palmas a essa turma bonita. Para você que está no ambiente online, nosso carinho, nosso respeito, estamos orando por você. Mande uma mensagem para nós, diga o seu nome. Pode ser no meu WhatsApp particular, eu quero orar por você essa semana.